A graça e a paz de Jesus seja sobre todos vós, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaria de trazer uma reflexão no livro do profeta Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Meus prezados irmãos e amigos, estamos diante de um povo, de uma nação, estamos diante do povo e da nação de Israel, cometendo 4 pecados terríveis. Primeiro, quero dizer que podia resumir os 4 pecados de Israel na profecia de Amós 2, 6 e 7, como o pecado da promiscuidade. Eles estavam corrompidos em suas almas. Eles estavam em pecado em seus corpos. E espiritualmente estavam mortos. Porque o pecado conduz à morte. E que se queixa o homem de seus próprios pecados. O que faz separação entre nós e o nosso Deus? Os nossos pecados. E eles estavam assim, a promiscuidade estava grande. E diante da promiscuidade, eles cometeram 4 pecados. Primeiro, o pecado jurídico. Diz o texto sagrado em Amós 2, versículo 6, que os juízes vendem o justo por dinheiro. Ou seja, venda de sentença. Condenam o justo, condenam o inocente por dinheiro. Está escrito aqui em Amós. Sentenças vendidas, e o justo e o inocente sofrem a pena. Segundo pecado decorrente da promiscuidade, da corrupção, é o pecado social. Ou seja, os pobres não tinham direito sequer a comprar um par de sandálias, porque ele era tirado do direito, certo? Da ajuda social. Sabe, os pobres, os necessitados, está escrito que condena o necessitado por causa de um par de sandália, e a cabeça dos pobres é sentenciada. Está escrito em Amós capítulo 2, versículo 6 e 7. É só você olhar que os pobres eram os mais prejudicados. Pecado jurídico, pecado social. E o pecado sexual? Rapaz, por incrível que pareça, a Bíblia revela em Amós 2, versículo 7, um homem e seu pai transam com a mesma jovem, coabitam com a mesma jovem, praticam sexo com a mesma mulher. E nessa versão que eu tenho aqui em mãos, diz com a mesma jovem. O pecado sexual, causado pela promiscuidade, pela corrupção generalizada, pela depravação total do homem, do ser humano. E por último, o pecado espiritual. Esse atinge a santidade de Deus, afronta o Deus Santo, afronta o Deus sacrossanto, santíssimo, santo, santo, santo é o Senhor. No capítulo 2, no versículo 7, na parte final, profanam o meu santo nome. Isso é um pecado espiritual gravíssimo, o pecado da idolatria, o pecado da profanação. Então vamos recapitular? Vamos recapitular. A promiscuidade e os comportamentos errados diante de Deus nos campos comportamentais e nos pecados
de Israel, já dito no texto. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Israel e por 4 não suscitarei jamais o castigo. Não o castigo do ponto de vista de maltratos, de violência, de ira, mas o castigo do ponto de vista disciplinar. Israel está sendo disciplinado, primeiro, por seus pecados jurídicos. Os juízes vendem o justo. Segundo, pelo pecado social. Os pobres são atingidos. O necessitado não tem o poder aquisitivo nem de comprar um par de sandálias. O pecado sexual. O filho e o pai transam com a mesma jovem. E o pecado espiritual. Profanam o meu santo nome. Se deitam no altar na casa do seu Deus. Que você possa refletir, meu irmão, Deus não tolera pecado. E ainda que Ele é amoroso e complacente e clemente e misericordioso, o pecado, quando vem a Deus, que venha também acompanhado de uma alma arrependida, de um homem e de uma mulher com arrependimento. Sem arrependimento não há como redimir-se, não há como abrandar o coração santo de Deus. Arrependa-se. Os juízes vendem o justo por dinheiro. Os pobres e os necessitados não têm o poder de comprar um par de sandálias. O filho e o pai transam com a mesma jovem. Profanam o meu santo nome e se deitam no meu altar na casa do seu Deus. Forte abraço, espero que você tenha entendido. Nosso Deus é santo, santo e santo. E a carta aos Hebreus já diz, no capítulo 14, versículo 12, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deixe-me ver esse texto aqui, que é muito importante nessa hora, lê-lo para cada um de vós. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 12, 14. Santo é o Senhor, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Forte abraço, fiquem com Deus.